né? Então vamos começar, né? Vamos começar um pouquinho. Eu não separei necessariamente nenhuma mensagem pra gente ler agora, mesmo porque vai ser toda pautada, né? Em tuas mensagens. Boa tarde, Cleide. Mas a gente, como é uma atividade espírita, a gente então vai fazer uma prece, tá bom? Então vamos lá. Sim, com certeza, Djalma, querido Djalma. Eu vejo Djalma um garoto, um jovem. Eu gostaria de tê-lo conhecido. Então vamos lá. Vamos fazer nossa prece, tá bom? Então, Jesus querido, irmão amoroso de todos nós, que tuas mãos, cheias de amor e de luz, possam nos cercar neste momento, possam nos abraçar, trazendo para cada um de nós e para aqueles nossos irmãos que irão ter contato com o nosso pequeno trabalho mais tarde, que cada um de nós possa sorver do melhor de tuas palavras, dos ensinos dos Espíritos que é chegado ao Consolador prometido. Que possamos, Senhor, ter uma tarde tranquila, de uma boa conversa entre irmãos, fraterna. E que possamos, Senhor, neste momento, realizarmos um bom convivas, agradecendo a Deus esta oportunidade. Então, Mestre querido, em teu santo nome nós dizemos, diante dos Espíritos superiores que nos guiam neste momento, que em teu santo nome está iniciado os nossos trabalhos do Celeste. Nesta tarde, assim seja. Então vamos lá. Gente, 7º encontro do ELESP. 7º encontro do ELESP. E aí, a Eudonora falando pra mim, Ana, são 14 anos que a gente faz o ELESP, né? Que é o Encontro Literário Espírita de Pernambuco. Eu fiquei tão feliz porque a gente precisa realmente falar um pouquinho sobre as nossas produções artísticas, não é? A arte espírita, ela precisa ser mais valorizada por nós mesmos no movimento. A música, o teatro, principalmente a literatura, da qual a gente vai falar um pouquinho. Boa tarde, Dina. E aí, como é importante a gente ter momentos e espaços para a gente falar da importância dessa arte, né? A arte e o espiritismo, do qual fala Leon Denis no livro dele. Como é importante que a gente tenha essas oportunidades, né? E na tarde de hoje, a gente vai falar então da literatura espírita e a sua importância para a educação dos sentimentos. A gente olhando assim, fica imaginando como que a literatura pode ajudar a gente a educar os nossos sentimentos. Como que é isso, então? E aí, a gente pensando um pouquinho... antes de falar para vocês, quem quiser ir fazendo as perguntas, vai colocando aqui, vai botando no chat e a gente vai interagindo, tá? Eu acho que é tão gostoso a gente fazer isso. A gente tem um material, mas o que cada um consegue participar e contribuir é muito melhor do que eu possa falar. Então, vocês fiquem à vontade, tá bom? Opa, olha o grupo espírita, Júlio César entrou. Boa tarde. Pra gente conversar sobre o nosso tema de hoje, eu escolhi, o Consolador. Eu não sei se está aparecendo direitinho para vocês. O Consolador, né, do Emmanuel. Lógico que não podia faltar Leon Denis, né? O Espiritismo é a Arte. Obras póstumas de Kardec, porque ele fala sobre arte, a música, né? E a gente vai trazer um pouquinho do que Rossini fala sobre os efeitos, né, da música. Mas a gente também consegue trazer
os conceitos que o Rossini traz pra gente, que são as impressões, né? As experiências do Rossini já no plano espiritual, para entender como que a literatura pode trazer pra gente, beneficiar a gente na educação dos nossos sentimentos. E, lógico, a Gênese, porque aí a gente precisa compreender também na condição da ciência espírita, o que é isso que a gente está falando? Como é que o espiritismo, dentro da ciência espírita, consegue dizer pra gente, né, explicar, vamos dizer assim, de uma maneira racional, o que acontece quando a gente entra em contato com uma boa música, com uma boa literatura, com uma arte, com uma boa oratória, né? Como é que é isso? Então, pensando em tudo, a gente começou a... dentro do Consolador, a gente trouxe uma frase que vocês todos conhecem, que diz assim, do Emmanuel, que ele fala: o sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Essa é uma resposta que está para a questão 204 em Consolador. A partir do momento em que o Emmanuel traz essa frase para a gente, o sentimento e a sabedoria são as duas asas. Então a gente começa a entender que a evolução da gente não depende apenas da racionalidade, ou seja, não depende apenas de compreender e de saber, não depende disso, mas depende também da educação dos sentimentos. Na verdade, e aí o sentimento, depois há um desdobramento, a gente consegue entender que o sentimento do qual o Emmanuel está falando é a condição da evolução moral da gente. Porque a evolução moral nossa nos leva, né, ou vem sendo trazida, talvez seja mais correto dizer, vem sendo trazida pelo burilamento dos nossos sentimentos. Não é o fato de você deixar de sentir cólera, de ter cólera, de se irar, de ter raiva. Não é isso. É o fato de você, aos poucos, imaginar o que fazer com esses sentimentos. Se a gente dá vazão a eles ou não. Se a gente consegue ir percebendo que o sentimento que a gente está tendo, se ele é positivo ou se ele é negativo, se é nosso mesmo, se nós estamos apenas reagindo a uma ação contra nós, que foi inferida contra nós. E nós vamos conscientemente nos declarando: não, é esse o caminho que eu quero. É evidente que a condição moral, e diz o Emmanuel, porque há uma pergunta no Consolador que é feita para ele quando é dito assim, em relação à literatura, não é? O que o homem deve fazer? O que ele tem que seguir? Qualquer coisa que a gente vai ler vai nos dar a iluminação do nosso espírito, da nossa alma. E aí ele faz uma referência, que é uma referência várias vezes, em relação ao Evangelho de Jesus. Então, quando a gente está falando de moralidade, então a gente está falando de seguir os passos do Mestre. O que Jesus faria na situação onde eu estou? Que escolha ele faria, né? Então, é essa condição que o Emmanuel vem trazendo para a gente. Ou seja, para a gente se destacar para nós mesmos, dizer assim: eu estou evoluindo, eu estou progredindo. Ao olhar para mim, eu posso dizer: eu sou a pessoa que eu gostaria de ser. Como é que eu estou me construindo, né? Como é que eu consigo me autodeclarar para mim mesmo? Que autoconhecimento é esse que eu consigo ver ao me olhar refletido? Então, o Emmanuel começa a chamar a atenção da gente no percurso evolutivo, que não há um percurso evolutivo que não seja através da condição do sentimento, ou seja, o burilamento moral, a educação dos sentimentos, e a perspectiva da sabedoria, ou seja, o desenvolvimento da intelectualidade, né, da razão. Depois, lá no 230, o Emmanuel, ainda no Consolador, ele diz assim:
O conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Então, o Emmanuel, e aí a gente não pode entender como reforma definitiva de nosso íntimo, como se a gente tivesse chegado num determinado momento, evoluiu, acabou, tá tudo bem. Não. Nós somos seres perfectíveis. Isso quer dizer que a gente está em constante evolução. Então, saindo da condição primitiva até a angelitude, nós temos, de fato, um grande caminho, mas ainda chegando lá na angelitude, nós, evidentemente, que precisamos ainda continuar burilando os nossos conhecimentos. O conhecimento, seja moral ou intelectual, se ele não é utilizado, se ele não é renovado, se ele não é atualizado, ele perde o seu sentido. É como uma enxada. Se você não usa, ela vai enferrujar, né? Se tá lá um eletrodoméstico bonitinho, guardado, se você não utilizar, que você for de novo, ele pode ter saído da loja, mas você nunca usou, ele não vai funcionar direito. Então, a mesma coisa são os conteúdos vivenciais nossos. Então, é importante que a gente esteja em constante burilamento. Por isso, ele diz que é importante que a gente possa se modelar. E essa modelação, ela não é definitiva. A Ana que se apresenta hoje, o espírito encarnado de Ana agora, nas próximas encarnações, é evidente que nós vamos ter mais outras experiências para edificar, mas nós já trazemos outras experiências de trás. Então, esse espírito que se apresentará numa próxima encarnação não será mesmo. Ainda que eu pudesse ser chamado de Ana, não seria mais o mesmo, né? Então, fazendo essa alusão, eu me lembro muito de uma figuração, né? Tem um provérbio chinês que ele diz que depois de molhar os pés no riacho, nós não seremos mais o mesmo. Oi, Simone, boa tarde, querida. E aí, o que vai acontecendo? Aquela experiência de molhar os pés no riacho, naquela hora, naquele dia, naquele momento, não deixa que eu seja mais a mesma. A experiência que eu tive não me deixará ser a mesma. Eu posso até não dar importância, mas eu não serei mais a mesma, porque eu vivi uma experiência que me levou a uma reflexão e um determinado conhecimento, mesmo que ele seja breve. Aí a gente entende quando André Luiz diz pra gente que nenhuma encarnação está perdida. Nenhuma encarnação está perdida. Mesmo quando a gente não quer evoluir, a gente ainda tem a experiência, veja, de ter passado por aquela condição. E aí a gente vai sentir a necessidade de evolução. Ou seja, não há como não evoluir, né? Ela é inexorável, é uma lei da qual nós estaremos sempre sob seu jugo, graças a Deus. Não é verdade? Então, nessa condição, e pensando no livro, Emmanuel, em 209, na questão do Consolador, ele diz assim: o livro é igualmente uma semeadura. Existe uma condição de que quem traz isso, inclusive, é o Leon Denis, no livro dele, quando ele fala que o sentido da arte é a evolução. É a evolução. A arte dá ao ser experiências que jamais ele pode conquistar de uma outra maneira. Porque a arte, ela tem a função e a condição de abrir portas. A arte nos dá a condição de acessar conhecimentos e experiências conscientes ou inconscientes que estão dentro de nós e que, ao serem exteriorizadas, a gente toca o belo. É lógico que Leon Denis aqui e o Emmanuel
estão falando então de uma boa arte, de uma boa música, de um bom livro, né? Oi, Eliane. Então, aqui a gente está falando de uma arte que consegue trazer o ser para uma outra condição de exteriorização dessa alma, dessa energia, tocando o que é bom. Nesse momento, quando a gente toca, a gente muda o padrão da nossa condição, do nosso padrão energético. A gente muda. Então, quando a gente está lendo um livro bom, sabe aquele livro bom que você faz assim, meu Deus, o protagonista, seja qual for o personagem, faz assim, nossa, entendi agora o que é. Isso acontece, por exemplo, quando a gente lê as obras de André Luiz, né? André Luiz traz muito isso. A gente aprende com a experiência do outro. E o André Luiz tem essa formidável condição de, através das experiências dele no plano espiritual, em nosso lar, em várias viagens que ele precisa fazer para o trabalho ser constituído, né? Ele traz pra gente essas experiências. Ou seja, não é necessário que a gente esteja ou lembre do plano espiritual naquele momento. Mas o André Luiz traz isso pra gente. Então, através das experiências de André Luiz, a gente acessa conhecimentos que estão ali dentro de nós e algumas questões que a gente precisa responder, que a gente precisa dar conta. Então, nesse momento, o livro espírita, a literatura espírita, traz pra gente um espaço onde a gente pode acessar conhecimentos que já foram vividos, conhecimentos que precisam ser organizados e compreendidos. E essa dimensão, que é uma dimensão que nenhuma outra literatura vai dar. Veja aqui, nós não estamos fazendo uma condição de que, sim, a profundidade feita na alma e no coração é capaz de fazer o leitor ir buscar, de enxergar um novo caminho. Exatamente. Perfeito. Então, quando a gente está no processo de ler o livro, né, e a gente está observando essas experiências, a gente vivencia essas experiências. Então, eu lembro muito bem, eu tenho uma amiga que fala que ela não consegue ler Paulo Estevam. Ela não consegue. Ela já tentou várias vezes, ela não consegue. E ela diz assim, Aninha, eu não consigo ler. Eu disse, mas é um livro tão bom, é tão gostoso. Mas eu entendo o que ela está falando. Naquela parte, quem leu vai conseguir me entender. Quem não leu vai procurar o livro para poder saber o que é. O que acontece? No meio do livro, né, então vão ocorrendo os vários tipos de perseguição aos convertidos, né? Sejam judeus ou romanos, e que são os cristãos, né? E eles são empalados, são expostos nas bacãs e tudo mais. E naquela parte, a gente começa a acessar uma coisa que, nossa, dá uma angústia, dá uma sensação de dizer, meu Deus, nossa, por que isso tudo? Então ela não consegue adiantar-se, não. Elas vão indo, e ela ela não consegue, ela para. E aí, refletindo, eu cheguei para ela e fiz, será que você não está acessando um sentimento que você não consegue ainda? Né? Então, quantos de nós não esteve naquelas perseguições, sendo perseguido ou perseguidor, ou não necessariamente naquela situação, mas nós já estivemos na condição de perseguidores em outros momentos. Então, aquele livro consegue fazer que a gente acesse essas experiências e se pergunte. Mas é lógico que você precisa estar aberto a essa experiência, a se perguntar, poxa vida, entendi. E naquele momento eu disse, nossa, eu não vou conseguir sair daqui também. E eu disse, não, eu vou insistir um pouquinho. E eu insisti. Fui insistindo e fui lendo.
o livro, e lógico, o livro tem um final belíssimo. Então ele traz para mim uma condição de renovação quando a gente chega no livro. Aí já muda o patamar, ou seja, o sentimento já vai mudando, a gente já vai acessando outras condições, né? Então o livro espírita, ele fala de uma dimensão que é uma dimensão do ser, uma dimensão espiritual, uma dimensão das experiências espirituais que temos vivido até aqui. Né? São as sensações no perispírito, exatamente, estão lá guardadinhas. E a gente vai ver isso, porque o Kardec vem trazendo para a gente exatamente essa condição. Então a gente está em constante troca. E as condições energéticas da gente vão mudando à medida que a gente vai acessando determinadas experiências externas ou internas. Quem que faz isso? A arte. E quando a gente está falando, então, do livro espírita, a gente percorre um caminho que talvez não precisa necessariamente ter sido o nosso, mas que a gente acessa um sentimento que a gente precisa burilar, que a gente precisa saber interpretar. Quando a gente assiste um filme, quando a gente assiste uma peça de teatro, sabe aquela sensação de que você não fez nada. Para mim, nem uma crítica, nenhuma, mas eu não consigo assistir um filme de terror. E nem um besterol, porque eu tenho a sensação de que eu tô perdendo tempo. Porque não revela nada para mim. Então, todas as vezes que nós estamos numa posição de busca e que achamos a resposta, mesmo que nós não consigamos delimitar racionalmente aquela resposta, ou seja, dizer o que é aquilo. O Rossini, quando fala de harmonia, quando ele diz que harmonia é o sentimento, a gente vai ver depois. É exatamente isso, não tem como dizer o que é harmonia. O que é amor? Tem. Racionalmente não tem como a gente delimitar um conceito, uma concepção sobre aquilo, porque é um sentimento. Sobre essas questões, e lógico, fazendo um paralelo aqui com o livro, tem um filme, um filme que todo mundo assistiu, é o Homem-Aranha versus Venom. Então ele meio que é como se o Venom, que é um extraterrestre, faz com que ele mude o temperamento e tudo mais. Mas ele tá dentro de uma situação. E esse filme, gente, eu recomendo, porque até para trabalhar na evangelização com os nossos jovens, as nossas crianças. É um filme muito antigo já, né? Já tem um tempinho. Mas ele fala, o tema do filme, da história, é vingança e perdão. O tempo todo, vingança e perdão. E aí ele vai descobrindo ao longo do caminho que o sentimento de vingança que ele tem só prejudicou ele mesmo e as pessoas que ele ama ao redor. Veja que interessante. São mais de 2 horas de filme, né? Porque geralmente é um filme longo. Mas veja o quanto aquele filme conseguiu fazer que, no meu caso, eu acessasse as minhas reflexões em torno de perdoar ou não. O livro espírita faz isso constantemente. Sem nenhuma dizer assim, não, mas aquele livro espírita fez isso. Quando a gente se depara com o livro, a gente se depara com uma história que é uma experiência, que pode não necessariamente ser experiência contada do outro, mas pode ser também um livro que traz uma informação de um fundamento espírita. Por exemplo, mediunidade e obsessão. Né? Os livros de Manuel Filomeno de Miranda, quando ele fala libertação com o Divaldo, né? Ele fala de um processo. André Luiz com Chico, na obra dele, que é libertação também, ele faz isso. Então ele vai trazendo para você, veja que interessante é o livro espírita.
ele vai desmembrando, ele vai desdobrando o conhecimento do fundamento espírita, ali contido no Pentateuco. E você toma como veracidade porque é a experiência do outro. É o que o outro fez, é o que o outro conseguiu entender. E aí, tantos outros, né? Mas o Emmanuel, quando ele diz o livro é igualmente como a semeadura, ele também chama a atenção para a condição de que aquele que elabora o livro espírita, e ele coloca 2 tipos, né? Aquele que é um escritor correto, né? Sincero e bem intencionado. E aí ele classifica que esse, então, é como um lavrador previdente, porque ele alcança a colheita abundante. Mas o literato inútil, amigo da insignificância e da vaidade, é como o trabalhador preguiçoso e nulo, semeia ventos para colher tempestades. O que então aí o Emmanuel está querendo dizer pra gente? Que o escritor, através da sua inspiração, ele traz do alto, Jailson, ele traz do alto as informações que são necessárias para que o outro, ao ler a obra, possa evoluir, possa fazer suas próprias reflexões, possa criar paradigmas, não é? Conceitos, concepções, a partir de sua própria experiência, somada ao conhecimento que ele traz. Então, quando a gente está falando de uma obra literária, a gente está falando de uma boa obra literária. Quando a gente está falando de uma obra da qual ela não vai trazer para a gente nenhum subsídio para a nossa vida, então não é uma boa obra. Aí a gente traz esses paralelos para que a gente possa pensar, e hoje no nosso meio espírita a gente tem uma profusão enorme de livros. Eu acho que nunca se produziu tanto livros como agora, mas nem todos a gente consegue de fato absorver um determinado conhecimento. E a gente não pode classificar que aquele conhecimento é um conhecimento doutrinário baseado numa fidelidade. Então, se ele não traz essa condição, a gente também não vai sair de onde nós estamos para um próximo degrau, né? Para uma próxima condição evolutiva. Então, é importante que a gente saiba divisar, ainda mesmo quando a gente está falando de uma literatura espírita, a gente está dentro de uma escolha, de uma seguridade, que é uma seguridade que a gente consegue confiar. Que a gente sabe que está lendo uma boa obra, né? É quando a gente vai escolher um filme. Será que o que a gente está escolhendo vai ser bom? A gente vai passar 2 horas ali, 1h30, 1h40, 1h50, num espaço, num lugar, né? Mesmo que a gente já tá vendo na nossa casa, na Netflix. Mas, será que aquele tempo que eu vou me dar é um tempo do qual eu vou ganhar ou eu vou perder, né? Que prioridade foi essa que eu dei? É lógico, cada um usa a sua escolha como quer, não é essa a questão. A questão é, a gente tem tanto pouco tempo, então a gente precisa fazer que o tempo, de fato, ele seja precioso, ele seja bem vivido, né? E aí tem uma coisa interessante, que quando a gente está lendo um livro, a gente está ouvindo uma música, a gente está assistindo um filme, mas no caso nosso, a gente está lendo um bom livro, e isso é trazido pelo Allan Kardec lá na Gênese, no capítulo 14, sobre a qualidade dos fluidos. Ele diz assim: contra a invasão dos fluidos maus, é preciso que se oponham os fluidos bons. E como cada um tem seu próprio perispírito, uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio indispensável. Olha lá.
Ou seja, nós somos capazes, né, de organizar e exteriorizar fluidos bons. Mas aí ele diz, trata-se apenas de depurar essa fonte e dar qualidades tais que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa. Então, quando nós estamos lendo um bom livro, nós estamos, naquele momento, ao trazer à tona determinados sentimentos e reflexões, nós estamos, vamos dizer assim, nos organizando fluidicamente. Então, nós estamos também exteriorizando um sentimento que está sendo, que está vindo à tona, né? Então, na forma como a gente, então, exterioriza aquele sentimento, nós, então, revestimos o nosso perispírito, que vocês estavam falando ainda há pouco, né? E esse perispírito, ele se beneficia com a exteriorização da alma, que é uma boa exteriorização, é um bom fluido. E aí, quando os fluidos bons são exteriorizados, o perispírito dá conta daquilo, absorve a energia, e ele é imediatamente passado para o plano físico. Por isso, que determinados sentimentos, determinadas vivências que a gente costuma ter, elas trazem pra gente aquele sentimento de paz, de tranquilidade. Quando o oposto se ocorre, então a gente se sente angustiado, a gente, enfim, né, fica intranquilo, vamos dizer assim. E aí ele disse, nem toda obra que se intitula espírita é edificante. De fato, a gente tem que ter cuidado, né? A Eudemora falando a respeito do que o Assis estava dando conta aqui. E é de fato isso. Então, nós precisamos verificar o que a gente está fazendo, né? É quando a gente vai para o médico, aí a gente vê as taxas, tá tudo ruim, né? Aí o médico fala assim, olha, a senhora precisa melhorar a sua alimentação, porque a sua glicose está alta, ou o seu triglicerídeo está alto. Então o que a gente faz? A gente precisa escolher as boas comidas. As comidas que podem nos trazer livro lido, ideia renovada. Exatamente, Edina. Exatamente. Porque a gente sai de um patamar para o outro, né? Então, escolher um bom livro, escolher uma boa música, traz isso pra gente. Ou seja, traz saúde. Primeiro uma saúde, que é uma saúde, olha só, que é uma saúde que está lá, dentro de uma condição espiritual, que foi acessada, que saiu, que veio para o nosso perispírito, e o perispírito, então, transmite para o nosso organismo. Então, quando a gente está dentro de um trabalho espírita, quando a gente está ouvindo uma boa música, quando a gente tem uma boa conversação, quando a gente está lendo um bom livro, a gente está fazendo isso, renovando a nossa mente. E aqui, mente, não ideia, né? Não se pense apenas como uma condição do espírito, mas também do corpo físico. Ou seja, o que nós estamos trazendo pra gente? O que a gente está buscando e que a gente está se organizando? O que a gente está colocando na bagagem, né? E aí, o Leon Denis que diz isso pra gente, ele diz assim, que o verdadeiro mérito, seja do escritor, seja do orador, consiste em fazer pensar, em provocar nas almas as nobres santas exaltações, em elevá-las em direção às alturas radiosas. Kardec nos proporciona uma forma segura de análise das comunicações. Exatamente. Então, é necessário que a gente tenha em mente aqui, né? O que a gente está lendo. Mas a gente só pode fazer isso depois de conhecer a codificação. Sem isso, não há seguridade. E é isso que o Francisco está trazendo aqui pra gente, né? Agora. E o Leon Denis, em O Espiritismo e a Arte, ele diz isso, ou seja, o compromisso daquele que escreve, daquele que fala,
consiste em provocar, gosto muito dessa palavra, provocar nas almas as nobres santas exaltações, em elevá-las em direção às alturas radiosas. Então, se a gente for pensar na literatura espírita, ela tem o compromisso de fazer com que eu, vocês, qualquer um de nós, dentro ou fora do movimento espírita, sendo espírita ou não, não interessa, de margear para nós novos caminhos, não é? E aí ele continua a dizer, quanto mais a inteligência se apura, olha só o que a gente viu lá com Emmanuel, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna a ideia do belo. Por isso André Luiz diz, ideia renovada. O objetivo essencial da evolução, portanto, será a procura e a conquista da beleza, a fim de realizá-la no ser e nas suas obras. Olha lá. O objetivo essencial da evolução é a procura e a conquista da beleza. Então, nós vamos, a partir do momento em que vamos nos burilando, a partir do momento em que vamos nos dando a condição do conhecimento, nós estamos evoluindo de uma maneira segura, de uma maneira em que o sofrimento, ele diminua, né? Onde a gente possa colher bons frutos dentro de nós mesmos. Depois, Allan Kardec, na primeira parte, falando de arte espírita, é Rossini quem diz isso a gente. Então ele diz assim: a harmonia, a ciência e a virtude são três grandes concepções do espírito. Olha lá, harmonia, ciência e virtude. Três grandes concepções do espírito. A primeira, que é a harmonia, o deslumbra, ou seja, a gente toma conta, acessa o belo. Então a gente deslumbra. A segunda, que é a ciência, esclarece. Ou seja, dá-nos conta da ciência. Veja, ciência é ter ciência, consciência, ou seja, conhecimento. Então a gente acessa o esclarecimento, a gente consegue então esclarecer, mesmo que minimamente, o que é aquilo pra gente. Qual é essa dimensão espiritual? Qual é essa dimensão de ser imortal? Qual é a dimensão de ter vindo de outros lugares, da pluralidade das existências, da imortalidade da alma? Muito embora a gente não precise saber um conceito tal qual ele está escrito, mas você acessa esse conhecimento a partir da sua compreensão, da sua condição intelectual e moral. E o terceiro, que é a virtude, o eleva. Então a gente teria aí a condição, primeiro, o deslumbramento. Então a gente acessa o conhecimento, o sentimento do belo. O conhecimento, como Rossini fala, e ele fala constantemente, de acessar as verdades divinas através da música. E aí a gente fala que a gente pode sim, né, fazendo alusão e trazendo um pouquinho esse conceito do Rossini para a literatura espírita, saber que é o livro que faz com que a gente se deslumbre. Quando a gente abre o livro, né, e vê a beleza do Publio Lentulus em 2000 anos, quando ele diz assim, puxa, por que eu não estive na praça? Por que eu não estive na praça? Quando o primeiro contato com ele, quando ele tem de Jesus, e Jesus diz assim, antes fosse melhor que tu me procurasses na praça pública. Quando a gente lembra dessa passagem, que figura que nós redesenhamos na nossa mente. Então a gente passa a sentir o que o Publio Lentulus, que é o Emmanuel, tem ao ter contato com Jesus. Naquele momento, meus irmãos, eu tenho que confessar, eu disse assim, meu Deus, quantas vezes nós não procuramos Jesus em praça pública, ou seja, abertamente. Então, nesse momento, você deslumbra, você é tocado, né? A harmonia das palavras está ali.
O cântico das palavras está ali. Então você se deslumbra. Depois você esclarece, que é exatamente quando você acessa a reflexão sobre o sentimento que você tem. Que conhecimentos foram esses que vieram à tona? E depois você se eleva, porque você sai de um patamar onde você estava de obscuridade para um patamar agora em frente a um holofote. Você não está em frente a uma vela. O livro espírita faz isso. Coloca um holofote na gente. Olha, reflete isso agora, olha para cá. E aí é quando a gente consegue ter em mente do quanto nós estamos percebendo de nós mesmos. Nossa, quantas pairagens eu já fui. Não é? Quando... obrigada, querido. Imagina. Eudenora, obrigada. É também para mim uma emoção, porque eu revivi tudo isso falando para vocês. Quando eu li pela primeira vez, eu digo pela primeira vez porque eu já li algumas vezes. Oi, Simone, obrigada, querida. Recordações da Mediunidade, né? Foi a Cristina quem me recomendou. Leia Recordações da Mediunidade, porque eu via reclamando da minha mediunidade, né? Aí eu fui ler as experiências escritas pela Ivone A. Pereira do Amaral. É lindo, não é? E ela, veja como é importante, porque é um espírito que tem uma beleza literária linda, é maravilhosa. Você lê, você acessa a Ivone, você parece que é amiga de infância dela, né? Primeira conta, a gente sente isso. E aí, de humildade da Ivone, porque a Ivone começa a remontar uma história em Recordações da Mediunidade desde antes, de quando ela foi ainda lá, né, filha do Charles e tudo mais. E aí ela diz que a condição dela, da própria doença, né, porque a Ivone, ela foi dada como morta, vocês sabem disso? Bebezinha, ela estava pronta para ser enterrada viva, quando a mãe dela consegue despertá-la, depois de uma prece à Nossa Senhora. E ela desperta bebezinha, pronta no funeral já, dentro do caixão, mas ela estava cataléptica. E aí ela diz que aquela condição era uma condição do espírito delituoso, né? De toda uma condição que ela trazia de uma encarnação passada, que ela dava conta, ela se lembrava. Mas por que ela se lembrava? Porque ela precisava, porque era um espírito que estava ali numa condição de ter que passar por essa encarnação para aprender a cumprir com o planejamento reencarnatório. Porque a Ivone foi, então, em vidas anteriores, e mais de uma, um suicida. E por isso a beleza de Memórias de um Suicida. Por isso Ivone tem condições de ir lá. Então, quando Ivone traz as experiências dela pra gente, a gente vê a beleza dela. E a gente aprende com o outro. E o livro faz isso, né? E aí continua Rossini. A harmonia... Se alguém fosse perguntar assim, Ana, então o que é harmonia? A harmonia, eu concordo com Rossini, ele diz assim, é tão indefinível quanto a felicidade, o medo e a cólera. É um sentimento. Só pode compreendê-la quem a possui. E só possui quem a tenha adquirido. Ou seja, a harmonia, ela faz parte do nosso burilamento. Mas veja, existe uma situação, que é uma situação que a gente compreende sobre a aprendizagem e que todos nós temos capacidade de aprender, correto? Só que a gente aprende à medida da interação com o outro. Então, a gente aprende diante das nossas necessidades e a gente aprende na experiência do convívio com o outro. Então, a gente só fala porque tem o outro. A gente desenvolveu a comunicação porque tem o outro. A gente
enfim, criou uma série de aportes intelectuais, científicos, porque a gente teve necessidade disso. A gente só tem esse telefone agora, não é porque lá atrás alguém pesquisou e foi lá, enfim, fabricar um telefone que a gente pudesse falar, né? A internet e tudo mais. Então, surgiu a partir de uma necessidade. Correto? Então, a mesma coisa se dá com o conhecimento moral, o acesso dos nossos sentimentos. É importante que a gente tenha experiências próprias, dê conta delas, ou seja, valorize as nossas experiências. E aí eu penso agora em Joana de Ângeles, porque ela é quem traz pra gente essa condição, por exemplo, do auto-perdão. Então é importante que a gente valorize as nossas experiências. Se elas foram boas, se elas não foram boas, a gente só pode constatar que uma experiência ela foi positiva ou negativa depois que a gente passa por ela e depois que a gente consegue acessar na nossa consciência a lei divina. A consciência vai dizer se aquela experiência foi boa ou não. A retificação da experiência e que nós possamos retificá-la, que a gente possa mudar, pedir perdão, enfim, essa é uma condição que a gente tem. Mas essa aprendizagem, ela só é real se a gente der conta dela, se a gente valorizar as nossas experiências. Mas não apenas as nossas experiências, mas as experiências dos outros. Porque é infinitamente impossível que a gente possa ter o maior número de experiências, mesmo tendo vivido e reencarnado dezenas de vezes. Mas a experiência que Simone, que a Cleide, que o Assis, que a Edna, que a Ana, que o João, não vai ter. Então, aquela experiência, aquele conhecimento que o outro traz pra gente, eles são de suma importância. Por isso, a literatura espírita, ela traz pra gente uma condição da gente poder experimentar, vivenciar, através das experiências do outro, as nossas mesmas e as nossas próprias concepções que a gente pode organizar. Não há como a gente sair, né, de uma encarnação tendo conseguido, encontrado os conhecimentos que a gente precisa, sem nos dar a condição de também valorizar as experiências do outro. Então, quando a gente compra um livro espírita, a gente está valorizando a experiência do outro. A gente está indo em busca de acessar novas experiências e novos conhecimentos. Quando a gente se dá a condição de ler um livro espírita, e eu não estou dizendo dos outros, porque espírita, gente, eu acredito nisso, que o espírita ele precisa ler livros. Ler. Então, quanto mais você lê, mais experiências você vai tendo, mais compreensão da vida você vai tendo, mais condições argumentativas você tem. Porque na hora de escolher, você precisa escolher baseado num argumento. Você precisa fazer suas escolhas conscientemente. E ninguém faz uma escolha consciente sem ter conhecimento. Nem que seja da causa do outro, mas não pode. Isso não é escolha. Então, quando a gente compra um livro espírita, nós estamos cedendo um espaço da nossa vida, dos nossos momentos de deleite ou de aprendizagem, indo em busca de acessar a harmonia, a ciência como razão e a virtude, né? E aí vem de novo o Rossini para a gente poder Oi, Cristina, seja bem-vinda. Para a gente poder continuar com a nossa conversa. Então ele diz assim: a sua explicação sobre a harmonia está inteiramente nesse fato. A harmonia coloca a alma sobre o poder de um sentimento que a desmaterializa. Isso é perfeito. Isso quer dizer que quando a gente, através da harmonia, a gente consegue se desmaterializar, ou seja, se desconectar
das condições materiais, das condições das quais a gente tem vivido, né? Cercada de, às vezes, de pressão, às vezes de juízos de valores, de preconceitos. A gente tá massificado por ideias sociais, por ideias científicas que não deixam a gente caminhar. Às vezes a gente criou uma crença sobre nós mesmos e que a gente tá parado ali quando a gente poderia avançar mais. E aí o Rossini traz pra gente, olha lá, que legal. Coloca a alma, a harmonia, coloca a alma sob o poder de um sentimento que a desmaterializa. É perfeito isso. Então, por que eu me desmaterializo? Porque eu acabo por me desvestir, não é? De questões que trazem para mim uma condição de rebaixamento do meu próprio padrão energético, do meu padrão espiritual. E aí, a condição da elevação. E aí, pra gente chegar já ao finalzinho, tá faltando um pouquinho de tempo, senão a gente não consegue se despedir. E aí ela diz, sua explicação... desculpa, já li. Então, é exatamente isso, né? Ou seja, a literatura espírita, ela é capaz de trazer pra gente uma condição de a gente acessar os sentimentos, acessar experiências, conscientes ou inconscientemente, mas que elas estão ali agregadas a nós e que nós precisamos agora entendê-las, nós precisamos revivê-las, nós precisamos responder de uma outra maneira. O que numa palavra a gente pode dizer? Atualizar. A gente está se atualizando todas as vezes que a gente lê um bom livro. Meus amigos, nós chegamos então ao finalzinho, falta 3 minutinhos, mas a gente vai encerrar agradecendo a vocês pela paciência da gente ter estado juntos, conversando um pouquinho. Para mim foi uma grata. Faltam quantos minutinhos, Francisco? Para mim faltam 2 já. Bom, mas enfim, deixa eu ver só aqui, deixa eu baixar. 16h58 para mim. Mas oi Serginho, um beijinho para você também, querido. Obrigada, gente. Eu espero que nós possamos ter um compromisso enquanto movimento espírita de divulgar a obra espírita, para que a obra espírita ela possa chegar a todas as pessoas. Quando a gente lembra de Jesus agora, quando ele diz, ide evangelizai a todas as gentes, a gente também imagina que esse livro espírita, que é um livro de qualidade, que é um livro que vai trazer pra gente o acesso à harmonia, à virtude, às experiências espirituais das quais a gente precisa entender, que a gente precisa compreender. Então, a gente realmente tem esse compromisso, né? Então, obrigada, Edna. Obrigada, gente. Um beijo grande. Fica com Deus. Que Maria de Nazaré possa estar conosco, nos colocando em nossos corações cada vez mais a nossa condição de compreender a nós mesmos, em primeiro lugar, valorizarmos-nos, termos para nós também benevolência, mas a fortaleza de espírito para mudar. Que Deus nos proteja e que mais e mais encontros sejam favoráveis para nós. Um beijo grande, grande, grande no coração. Obrigada, queridos. Muito obrigada. Beijo. Tchau.